Bom dia, muito bom dia. Sejam bem-vindos à nossa live com meditação de hoje, aqui no Instagram e aqui no Insight Timer, nesses dois canais que a gente está toda quarta-feira se encontrando para falar sobre algum assunto que colabore aí com o nosso crescimento, com a nossa expansão de consciência, com a nossa evolução. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade no trabalho. Me digam aqui se vocês estão vendo e ouvindo direitinho. Quem está chegando vai dando bom dia, vai dizendo de onde está falando, vai dando esse entrosamento, que esse entrosamento na verdade é um entrosamento muito mais energético. Então, vão dando bom dia e a gente vai conversando sobre essa questão da ansiedade no trabalho. Eu venho falando bastante tempo já sobre a ansiedade, né? Além do meu livro também. E por que eu falo na ansiedade no trabalho? Aqui eu quero trazer alguns tópicos, alguns pontos que muitas vezes a gente não se dá conta. Me diga se está funcionando aqui no Insight Timer também, por favor. Aqui no Instagram acho que está tudo ok, mas aqui no Insight Timer eu não tenho certeza. E o que acaba acontecendo? Vários são os motivos que geram ansiedade no trabalho, mas muitos deles têm a ver com o quanto a gente se reconhece, o quanto a gente se valoriza e o quanto a gente se sente literalmente proativo. Tudo ok, obrigada Carlinha. Quanto a gente se sente proativo também, tá? Eu atendo muitas pessoas nas sessões individuais que me dizem assim, eu tô me sentindo procrastinadora, eu tô me sentindo um pouco estagnada e não consigo ser tão produtiva. Gente, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, energia é uma coisa, tempo é outra. A gente tem que saber dosar, eu tenho vários vídeos falando sobre gestão de tempo e gestão de energia, tá? Nós temos que saber dosar, porque muitas vezes nós temos um tempo determinado no nosso trabalho, na nossa agenda, mas a gente não está energeticamente forte. O que acaba acontecendo? Nós não vamos conseguir produzir e também automaticamente procrastinamos daquilo que a gente gostaria. Então, é muito importante que a gente perceba que o tempo que eu tenho, ele não tem nada a ver com a energia que eu estou sentindo. Eu sempre falo o seguinte, às vezes você precisa o quê? Fazer pequenas pausas, você precisa descansar para que depois você faça aquilo que você tem que fazer de uma maneira muito mais rápida, tá? Então, muitas vezes a gente pensa, eu tenho muita coisa, eu não vou dar conta, o dia é pequeno para tudo que eu tenho que fazer. É muito mais uma questão de energia do que a gestão do tempo. Obviamente o tempo é fundamental, mas muitas vezes você tem tempo para fazer e você procrastina e você sente estagnação. Então, essa questão do tempo e da energia, ela tem que estar muito consciente e atrelada ao nosso ambiente de trabalho para não gerar ansiedade. Outro ponto que é muito importante também e que às vezes é uma coisa que despoleta essa ansiedade no trabalho são as relações humanas, né? Com os nossos colegas de trabalho, com o nosso chefe, enfim, como a gente se sente dentro desta empresa, e se eu sou empreendedora, como eu lido com o meu trabalho, que daí eu não tenho, às vezes, um salário fixo, eu não consigo lidar bem com as pessoas, enfim. As relações humanas é outra causa de ansiedade no trabalho. O que a gente precisa perceber aqui? Que se eu não me sinto boa o bastante, competente, valorizada, reconhecida, enfim, provavelmente eu no meu ambiente de trabalho vou estar também trazendo esta carga. E não são as outras pessoas que têm que me fazer sentir reconhecidas, valorizadas e competente. Eu preciso. E aí vocês vão dizer talvez assim, mas isso é muito difícil porque tu não conhece o meu chefe. Isso é muito difícil porque tu não sabe as víboras que eu trabalho lá, né? Já ouviu isso também, né?
Você não conhece as pessoas que trabalham comigo, que é um ninho de cobra aquilo lá e tudo mais. Gente, eu sei que é difícil às vezes, tem pessoas extremamente difíceis de a gente lidar, mas mais do que isto, é importante o quê? Que eu me sinta assim, eu perceba como eu estou me sentindo. Porque a gente não pode esquecer, dentro das relações, que o que eu estou emanando de sentimento é como eu vou ser tratada. Isso é lei universal. Lei universal da vibração. E não adianta eu ir contra isto. Então, muitas vezes a gente se sente ansiosa no trabalho porque o meu chefe, os meus colegas, enfim, eu não me dou bem. Só que isso não é uma questão do outro, como o outro me trata. Eu preciso mudar minha frequência energética, emano uma nova vibração e vou receber dessa forma, tá? Então, esse é um outro ponto. Outro ponto que também dá muita ansiedade no nosso trabalho é em relação, às vezes, à parte financeira. Uma coisa é o que eu faço, outra coisa é o quanto eu recebo por aquilo. Seja empreendedor ou seja uma pessoa que é empregado de alguém, né? E aqui, gente, a ansiedade relacionada a dinheiro, de maneira muito abrangente, eu vou falar, ela tá muito mais como é que eu me relaciono com o dinheiro do que exatamente o valor que eu recebo, tá? Eu já contei em outras lives, né, a minha relação com o dinheiro. Eu já trabalhei em 3 lugares ao mesmo tempo, simultaneamente, recebia 3 salários e nunca tinha dinheiro. Devia um monte para o cheque especial. Por quê? Porque a minha relação com o dinheiro era esta, era tumultuada, era conflituosa. As minhas crenças em relação ao dinheiro eram. Então, para a gente ter ansiedade, não ter ansiedade no trabalho, a gente precisa o quê? Literalmente saber se relacionar bem com o dinheiro, tá? E também um outro tópico que não é menos importante, eu tô falando 4 tópicos aqui, na verdade 5, né? Que eu falei também da gestão de tempo e energia, que é fundamental, tá? Que é o quê? A satisfação. Eu sentir alegria naquilo que eu estou fazendo. Aí talvez você também me diga assim, não, mas tu não conhece o trabalho que eu faço. É muito difícil eu sentir alegria naquele trabalho. Gente, se a gente não dá o nosso melhor, o universo entende que também nós não vamos receber o nosso melhor. Então, independente se eu gosto ou não, eu preciso criar mecanismos para fazer com que aquilo que eu estou fazendo no meu trabalho, no meu dia, e olha bem que muitas pessoas passam 8 horas ou mais até nesse ambiente, eu me sinta bem e alegre. Mas tu não conhece. Ok, então você tem que mudar a informação para o seu cérebro para dar outra química no seu corpo, sentir outra emoção, emanar isto e aí você recebe isto, tá? O que é mais importante que você faça? Você mude o seu nível vibracional e a maneira que você concebe o seu trabalho, tá? Eu falei aqui da gestão de tempo e de energia, que pode causar ansiedade, as relações humanas, a questão do nosso dinheiro, né, de como a gente recebe isto e trazendo esta satisfação, esta alegria. Tudo isto que eu falei pode e deve ser treinável, certo? Por quê? Porque é a maneira que eu estou vendo isto. Quando eu vejo de outra forma, quando eu mudo meu pensamento, que vai me dar uma nova química, que vai me dar um novo sentimento, que eu vou emanar isto e trago uma nova emoção e automaticamente um novo resultado também, né? Para todas as áreas essas que eu falei, automaticamente eu vou parar de ter ansiedade no trabalho. E outra coisa que também às vezes acaba acontecendo muito das pessoas que eu atendo é um excesso de preocupação com o seu trabalho.
Ai, eu não sei se eu tô sendo competente o suficiente, eu não sei se eu tô entregando o que eu deveria, porque eu tenho sempre uma pessoa que tá me cobrando, meta, né? Eu atendo pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho uma assessorada que trabalha na indústria farmacêutica. Eu sei que é pressão o tempo inteiro, é número, é resultado. Eu também já trabalhei não na indústria farmacêutica, mas na área de editoras, que também era extremamente pressionado. Só que o que acaba acontecendo? A ansiedade, ela vai sendo gerada, porque não só porque tu quer números, porque tu quer venda, mas porque tem uma série de pessoas que estão cobrando de ti isto. Só que como é que tu lida com a autocobrança e também com esta cobrança? E isso também é treinável. Porque se eu não treino isto, eu automaticamente vou estar sempre ansiosa. Aí a pessoa chega de noite, não dorme, desconta na alimentação e come demais, ou nas compras, enfim, tá? Busca esses mecanismos de recompensa de prazer para o nosso núcleo accumbens, certo? Então, mais importante do que para a gente conseguir lidar com esta ansiedade no trabalho, eu preciso identificar. Por exemplo, eu falei aqui de 5 coisas, né? A cobrança, eu não gostar ou não estar satisfeita, as relações humanas, a gestão de tempo e de energia e o dinheiro. Nesses 5 tópicos, quais deles que são os que mais me geram ansiedade? É a primeira coisa que a gente precisa identificar. Ah, Lu, os 5 me geram ansiedade. Ok, mas todos esses 5 são treináveis. Tudo isso que eu tô falando, você pode treinar. No meu livro, inclusive, tá? Eu falo justamente técnicas práticas para treinar isso. Ou nas sessões individuais, é justamente o que eu ensino para a pessoa. E ela depois tem essa autonomia da sua emoção, consegue mudar o pensamento, fazer todo esse trânsito que eu tô falando dentro do nosso diálogo interno. E aí ela consegue parar de sentir ansiedade no trabalho. Por que eu trouxe a ansiedade dentro do trabalho? Porque é onde a gente passa a maior parte do nosso dia. Pode parecer que você já sabe disso, mas olha onde você passa uma grande parte do seu dia. É trabalhando. Não importa se é home office ou se é numa empresa, ou se é na rua, não importa onde você trabalha. Mas você passa grande parte do seu dia dedicando o seu tempo e a sua energia para o trabalho. Então, e tem pessoas ainda que se iludem, que dizem assim: ah, não, quando eu me aposentar, né? Quando eu me aposentar eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro. Gente, a vida é agora. Se essas 8 horas que eu tenho que passar no meu trabalho, eu preciso que sejam de alegria, eu preciso que sejam de prazer, porque senão, o que vai acontecer? Eu vou ficar doente. Tá? E eu falo isso por experiência própria. Não vou entrar nesse mérito agora, porque isso inclusive vai ser a live que eu vou trazer na semana que vem, que eu vou falar mais dos sintomas e do corpo gerando esta ansiedade, mas muito por quê? Por causa do nosso trabalho. Então, peguem esses 5 tópicos que eu falei aqui, até depois vocês podem anotar, e parem e pensem, qual desses tópicos eu não me sinto totalmente plena, feliz, realizada? Ou o que essas situações estão me gerando? É com o dinheiro? É com as pessoas? É com aquela pessoa específica? Enfim. E aí você já consegue identificar mais fácil. Obviamente, depois você precisa sim de técnicas de controle mental para modificar, tá? Mas é completamente treinável. Não precisa a gente gerar ansiedade, muito menos chegar no ponto de doença por causa do trabalho, ok? Só que lembrem-se, é onde a gente passa muito parte da nossa vida. Independente que você troque de trabalho, é onde você passa bastante tempo. Então tem que ser algo legal, tem que ser algo prazeroso. Não dá para deixar quando eu me aposentar, até porque tem gente que não chega na aposentadoria ou chega doente, chega sem condições de curtir. Justamente por quê? Porque não teve uma boa gestão da ansiedade durante o seu trabalho. Espero que você consiga realmente perceber o quanto isso é importante.
tá? Coloquem aqui pra mim se tá fazendo sentido, por favor. Também compartilhem essa live. Aqui no Insight Timer não fica gravada, mas aqui no Instagram, no GTV fica. E eu vou subir pro YouTube. Compartilhem com as pessoas que vocês veem que estão perdendo vida por causa do seu trabalho, tá? Vamos fazer aí eu faço isso com grande amor, né? Mas faça a sua parte também de compartilhar com as pessoas que você sabe que de alguma forma sofrem com o seu trabalho, tá? Gente, vou convidar vocês para ficar mais 2, 3 minutos aqui pra gente só colocar alguns downloads e uma ativação breve para o nosso dia, tá? Quem tá aqui em Portugal já tá aí na metade do dia, quem tá iniciando no Brasil tá começando o dia, então vamos lá, tá? Pra gente ter esse dia muito gostoso, tá bom? Então vou convidar vocês a fecharem os olhos, a respirar, lento, profundo, deixa o ar entrar e sair livremente, o mais lento que vocês conseguirem. Vai conectando com o seu coração, imagina uma luz no seu peito, imagina lá do alto, da 12ª dimensão, vindo a luz do Criador, Criadora de tudo que é, entrando agora até o seu coração. Respira, lento, profundo. Imagina a luz do seu peito junto com esta luz de puro amor. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que retire de todas as nossas células, de todos os nossos órgãos, de todos o nosso DNA, toda a sensação de ansiedade que a gente tem, de preocupações excessivas em relação ao nosso trabalho. Que tudo isso seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo, imagina que do topo da sua cabeça sai toda essa densidade e vai lá para o alto, para a luz de Deus. Está feito, está feito, está feito. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada pessoa que está aqui agora, em cada pessoa que chegou nesse vídeo, que vai assistir em algum momento, a definição mais elevada de clareza e prazer. Que é possível, seguro, permitido, sentir clareza e prazer ao mesmo tempo em qualquer tipo de trabalho, com graça, leveza, alegria e harmonia para o bem maior. Respira lento e profundo, está feito, está feito, está feito. Imagina uma luz dourada entrando no topo da sua cabeça, passando por cada um dos seus chakras. E toma conta essa luz dourada de todo o seu corpo agora. Respira, sinta cada célula do seu corpo pulsando nesta luz dourada agora, recebendo essa energia, esta nova programação. Respira, volta a atenção para o seu coração, imagina dos seus pés saindo raízes, como se fosse para o centro da terra, e coloquem aqui como é que vocês estão se sentindo. Gente, toda quarta-feira, 8h30, a semana que vem é o único dia que eu não vou fazer a live, que eu vou estar em trânsito, tá? Mas na outra quarta-feira eu vou fazer, eu vou estar em trânsito e não sei se eu vou ter internet. Então, na quarta-feira que vem, não vai ter a live, mas na outra vai ter, e eu vou estar falando justamente ainda sobre a ansiedade nessa questão do que causa no nosso corpo físico, tá? Então, coloquem aqui se vocês estão se sentindo bem, por favor, depois dessa breve meditação. Outra coisa também, se você ainda não recebe os meus áudios na lista de transmissão segunda, quarta e sexta gratuitamente, me chama no link da bio do WhatsApp, que vai ser um prazer ter vocês aqui, tá? E outra coisa também, essa semana agora eu só tenho mais uma vaga, eu tô fazendo um trabalho de canalização com a minha equipe de guias espirituais. Se você quiser, me chama lá no WhatsApp, que eu ainda tenho uma vaga e talvez essa vaga seja justamente para você que tá aqui agora, tá bom? Gratidão,
Quarta-feira que vem, então, a gente não se encontra, somente na próxima. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, um ótimo dia. Gratidão!